Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Nascer. Eu sou a Aline Del Corvo, enfermeira obstetra, e hoje nós temos um convidado aqui muito especial para tratar dessa temática da anestesia de parto. Estou com o doutor aqui, Rafael, ele é médico anestesista do coletivo de anestesia obstétrica, sócio da Casa Caeté. Seja muito bem-vindo. Ah, obrigado. Não Muito precisa de doutor, não, que é isso, credo. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu não tenho dúvida de que vai ser muito produtivo aqui toda a nossa conversa, todos os temas que a gente vai abordar, né? Para trazer bastante clareza aí para uma mulher que está gestante, para quem é da área Maravilha. e tem dúvidas aí com relação a esse procedimento, né? Da analgesia, anestesia. Então, seja muito bem-vindo, viu? Com prazer estar aqui, Aline. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Hoje o tema, né, desse encontro é justamente anestesia de parto. Como ter, então, uma experiência segura com esse procedimento da anestesia, né? Então, a anestesia, de uma forma geral, ela é comum. Muitas de vocês, mulheres, gestantes, famílias, já ouviram falar desse termo, né? Muitos procedimentos cirúrgicos são realizados através da técnica de anestesia com o objetivo de não sentir dor, né? De poder ter ali uma incisão cirúrgica sem ter a sensibilidade desse procedimento, desse corte, dessa cirurgia, seja para procedimentos ou seja então para nascimentos, né? De uma forma geral, para voltado ao esse assunto de nascimentos, dentro da vertente cesárea e parto normal, a anestesia, Rafael, em 2024, ela tem envolvido muitos riscos para a mulher? É, pelo contrário, assim, né? A anestesia, ela mudou um pouco o panorama da segurança em obstetrícia de décadas para cá, né? Então, o advento desses bloqueios da RAC, tanto a RAC para cesárea quanto da analgesia de parto, em relação ao que se fazia anteriormente, ajudou a diminuir em cerca de 20 vezes a mortalidade materna nesse período, de 1940 até 1990, mais ou menos. Então, a analgesia e a anestesia, na verdade, o objetivo ali é de segurança. O primeiro objetivo é de segurança, né? Antes de pensar em não sentir dor, antes de pensar em não lembrar nada, a gente tem que garantir que aquele procedimento seja seguro, né? Perfeito. Então, hoje, claro, existem riscos e benefícios quando a gente fala de analgesia ou quando a gente fala de anestesia, e que a gente sempre vai colocar numa balança ali. Vale a pena fazer isso? Os benefícios superam os riscos? E, assim, realizando de uma forma certa, seguindo o que diz a ciência em relação a isso, é tranquilo, dá para falar que é tranquilo, que os riscos são contornáveis, são bem pequenos em relação ao que tem de benefício. Perfeito. Para um procedimento cesárea, por exemplo, a gente não tem muita opção, né? Não. É necessário receber essa analgesia, né? E aí a gente tem alguns tipos de anestesia. Você pode dizer um pouquinho para a mulher, Primeiro, acho então? que diferenciar anestesia de analgesia. Ai, perfeito. São duas questões diferentes, né? Ótimo. Então, enquanto na anestesia a gente está procurando zero dor, zero memória, né? Zero memória, Zero inclusive. consciência, né? Ah, Em tá. geral, na anestesia a gente está procurando isso. Quando a gente pensa numa anestesia geral, a gente está falando então de zero dor, zero consciência, zero memória. Quando a gente passa para anestesia para uma cesárea, uma raquianestesia, a gente busca zero dor, né? A pessoa está acordada. São raros casos de precisar de uma anestesia geral para uma cesárea. São casos geralmente graves. Mas a gente usa desses bloqueios. Esses bloqueios permitem que a gente consiga fazer com que a pessoa tenha zero dor, mantendo a consciência. Ok. Mantendo-se totalmente Para que ela consciente, veja o para que ela veja o bebê. bebê e todo esse processo que é extremamente importante de imprinting e tudo mais. Ela está extremamente consciente ali nesse processo, é extremamente importante. Mas a gente busca zero dor. Então, é isso que a gente busca numa cesárea, que não é o que a gente busca numa analgesia de parto. Isso é importante colocar, né? Então, quando a gente montou o grupo que eu trabalho, o coletivo, o grupo vai fazer 7 anos agora. Ai, que legal. E a gente, todo mundo anestesista, formado em hospital, em centro cirúrgico, todo mundo. Uma galera bem nova. E a gente estava acostumado com uma outra linha
de pacientes, de trabalho, tudo diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca, ela não quer sentir dor. Ela não quer ter memória nenhuma E disso. não E vai ela ter quer estar memória. totalmente inconsciente. Vai ser um Era problemão exatamente jurídico isso. se ela tiver consciência, Sim. memória. E um problema clínico se ela tiver dor, o coração disparar. Aumenta riscos, Olha né, só, o coração pós-cirúrgicos disparar numa cirurgia por cardíaca não dor. tem cabimento, É. tá? Então, a gente entra num processo em que a gente é totalmente contrário à dor. A gente inimigo da dor, total inimigo da dor. E daí a gente montou o grupo e falou, vamos ouvir o que mulheres que passaram por analgesia têm a dizer sobre isso. E várias mulheres disseram assim, olha, o fato de eu não ter tido dor nenhuma me tirou totalmente do meu papel de protagonista nesse parto. Que fantástico a sua colocação. Me colocou, eu estava ali sentindo me sentindo como protagonista, e a partir do momento da analgesia, que zerou totalmente a dor, me restringiram numa cama e eu me senti um objeto que era manipulado pela equipe de saúde ali. Rafael. E a lembrança que eu carrego hoje disso é um quadro meio vazio, totalmente diferente do que eu pensei, do que eu ouvia, das histórias que eu ouvia da minha família, dos livros que eu li, dos filmes que eu vi, do parto como algo potente. Aquilo tudo foi apagado. E para mim foi um processo completamente sem graça. Meu Deus. E não foi uma crítica só dessas, foram algumas. E a gente falou, cara, a gente teve que parar para pensar. Nossa, tem gente que tá querendo sentir dor, que estranho. Pra gente, imagina, um monte de Que homem mulherada na é época o essa? grupo era Ouvir mais isso de uma masculino, mulher. tipo, isso. Então, quer dizer que a dor, a gente hoje imagina a dor mais como se fosse nesse quadro que a pessoa vai pendurar na sala depois, a gente pensa a dor como uma tinta para esse quadro. E que, para algumas pessoas, excesso de tinta pode trazer um resultado horrível, uma lembrança ruim, mas a ausência total, para muitas pessoas, pode fazer com que essa sensação, essa lembrança seja apagada. Então, quanto de dor a pessoa tem que sentir? Que nem eu disse, se deixar para o anestesista, ele vai falar nenhuma. Um homem ainda, principalmente, vai falar nenhuma. Não, pô, inventaram. Meu filho está com 7 anos, 6 anos, e há 7 anos eu dizia isso, né? Pra que dor? Tem tanta técnica aí, pra que você quer sentir? Por que você não vai fazer uma analgesia no começo do trabalho de parto, né? Eu falava para minha companheira. E esse ponto, se deixar para a equipe, se deixar para obstetriz ou deixar para doula decidir o quanto de dor a pessoa quer ter, pode ser que o profissional acha que a pessoa tem que ter mais dor, sentir um pouco mais, ficar mais ligada à situação, né? E nas duas situações, independente de quem a gente deixar na mão, de quanto de dor a pessoa quer sentir, a gente vai errar. Só tem uma forma de conseguir um resultado bom, positivo, uma memória boa, que é deixando na mão da pessoa que está parindo. Quanto de dor você quer sentir agora, quanto de dor você quer sentir daqui a 2 horas. Você reavalia a situação e fala, não, agora eu quero sentir um pouquinho mais, agora eu descansei e quero sentir um pouquinho mais. Não quero sentir mais nada de dor. Ou, pô, tava tranquila, tô tranquila, mas eu sei que eu posso fazer uma dose a mais quando eu precisar. Então, a gente usou das técnicas que estão descritas para entregar o controle da dor na mão da pessoa. Perfeito. Favorecendo a autonomia dela. E a autonomia é o que está mais relacionada a uma boa avaliação do processo como um todo. Que é isso que ela busca. Se a gente vai conversar sobre os métodos de controle de dor, mas eles têm uma característica importante, os mais famosos, né? O duplo bloqueio, remifentanil, gás, é que você entrega na mão da pessoa e fala, ó, usa quando você achar que deve. Então, a gente consegue modular a dor. Daí já não é mais uma anestesia, é uma analgesia. A gente deixa o controle da dor na mão. No nosso caso, a gente imagina que o melhor lugar para ter o controle é na pessoa que está parindo. Você sabe que com essa sua fala, você me fez resgatar lembranças aqui do parto do Breno e falas que eu tinha lá no ambulatório de pré-natal do hospital público que eu trabalhei. Antes de exonerar desse cargo, eu ministrava curso todas as quartas-feiras para as gestantes
que iam visitar esse hospital para conhecer a estrutura física e se preparar para o parto e trabalho de parto e parto. Então eu falava das fases do trabalho de parto, se a bolsa rompesse em casa, o que elas deveriam fazer. Era um cursinho rápido ali de 1h30, amamentação, cuidados com o bebê, primeiros socorros, coisa sucinta. Mas elas tinham a opção de ir todas as quartas-feiras se elas quisessem, e aí a gente aprofundava um pouquinho, né? E eu lembro claramente de eu dizer isso para elas, porque no SUS a gente não tem exatamente a opção dessa analgesia, né? E a gente vai falar já já um pouco mais sobre isso. E elas tinham muito. Ai, meu Deus. E a gente, elas tinham muito medo dessa questão da analgesia de não ter. Parece que quando você não tem acesso, você fica muito medo de, ai meu Deus, eu não tenho acesso àquilo, como que vai ser, como que eu vou lidar? E ainda que a gente falasse para elas sobre os métodos naturais de lidar com a dor para uma melhor experiência do parto, ainda existia muito esse medo. E no parto do Breno, eu passei 18 horas na minha casa com as contrações, mesmo sem saber exatamente o que era, porque eu cheguei aí para o hospital, eu fiquei internada antecipadamente, e aí quando eu fui para o hospital achando que era contração, o profissional disse para o meu esposo, para minha mãe, que eu estava muito sensível, que aquilo não era nada, e eu voltei para casa e fiquei em casa, cheguei no hospital com dilatação total e eu fui analgesiada, né? E eu não senti o período expulsivo, eu fui guiada, eu tive pulso dirigido, a médica empurrando minha barriga e me forçando ali o nascimento. E eu fiquei muito frustrada por isso. Tanto que eu busquei depois um parto 100% natural e eu não queria de jeito nenhum analgesia da segunda vez, porque eu falei, se eu fiquei tanto tempo sentindo as contrações em casa, porque como que é o momento do nascimento? Como que é o expulsivo? Né? Acho que para quem suportou todas aquelas fases do trabalho de parto, eu acho que eu suportaria parir o meu filho sozinha naturalmente. Na hora do vamos ver, que deve ser o momento mais especial de ter um filho, eu fui tolhida. Então, você me fez lembrar que é aquilo, né? Cada mulher tem, de fato, o seu limite. Cada mulher pode experienciar isso de uma forma. E eu fiquei muito curiosa de saber como era. E aí eu descobri que não era tudo isso, né? Esse foi os meus limites, né? Eu descobri que mesmo tendo um pélvico natural, que o momento do expulsivo não era, nossa, né? Que pior que as contrações não ficariam e que eu suportei muito bem e que eu tenho uma tolerância boa para essa palavra dor, que na minha opinião, talvez você concorde comigo, não devia ser dor, dor de trabalho de parto e parto não deveria ser a mesma palavra usada para todas as dores do mundo, né, Rafael? A dor do trabalho de parto ela tem uma característica diferente das demais. Ela está desassociada de sofrimento. Ela não Exato. necessariamente está associada a sofrimento. Então, se a gente bate o dedinho no móvel da sala, é só sofrimento aquilo. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não acendi a luz? Será que quebrou? Tá Culpa. roxo? E agora vou ter que ir, sabe? É diferente de uma dor de quebrar um braço, de uma dor de um infarto, que isso é só sofrimento, medo, né? No trabalho de parto, não necessariamente, ocorre essa desassociação, né? Então, a dor, ela tem uma característica que você sabe que ela tem um fim, esse fim vai te trazer uma coisa que você está esperando há muito tempo. Que você ama muito. Muito. Você tem uma equipe te dando suporte total ali, né? Na melhor das condições, você vai ter uma equipe te dando suporte. Mas às vezes, no pior dos cenários, às vezes você tem um acompanhante, você tem um profissional ali do seu lado, te Exatamente. guiando, te acompanhando. Exatamente. E então ela não necessariamente está associada a sofrimento. A ponto que se ela for totalmente retirada, a experiência pode ser ruim também. Esse que é o ponto, né? Ou o despreparo, né? Para viver esse momento também, Total, né? isso eu acho que é o que mais ocorre, né? Além do desamparo e de Sim. maternidades que ainda impedem a entrada de doulas, ainda dificultam a entrada de acompanhantes. Existem alguns cenários desfavoráveis, né? De Total. fato, de Que fato. fazem com que essa dor que a pessoa está sentindo, ela rume para o sofrimento, Sim. com mais facilidade. E esse é um dos principais motivos hoje, eu acredito, para cesárea desnecessária. Dor e cansaço. A pessoa fala, eu não aguento mais, tô aqui há tantas horas, estão me deixando de jejum e etc. Não tô, sabe? Tô só bebendo água, ou nem isso. E sem doula, sem ninguém, num quarto, eu quero uma cesárea.
Sim. E isso é tudo que a equipe, o hospital, os investidores do hospital, que todo mundo queria ouvir. Os investidores do hospital. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque às vezes eu chego, eu acho que eu sou chata de dizer tanto isso para os pacientes, né? Que o hospital, ele de fato, ele tem essa visão, ele é uma empresa. É total. E aí, quanto mais invasivo o nascimento de um bebê ele se torna, quanto mais medicamento se usa, quanto mais agulhadas uma paciente toma, quanto mais sondagem se faz. Sondagem são procedimentos invasivos numa mulher, é sonda vesical para fazer xixi, sonda de aspiração no bebê, né? Quanto mais cesáreas, quanto mais intubação no bebê por conta de cesárea antecipada, enfim, tudo isso é muito lucrativo para alguém e não é para a família. Nunca vai ser para a família. É lucrativo financeiramente para a instituição, que precisa desse lucro para se sustentar e para alguém ganhar muito dinheiro. Então, fiquem muito atentas, porque dessa vez quem puxou o assunto nem fui eu. Outra pessoa validando o que eu sempre digo aqui para vocês. Se alguém me der um dedinho, eu já puxo o braço. Exato, né? Mas é a real. É a realidade. A gente está numa sociedade em que saúde virou uma mercadoria, né? E não era para ser, né? É estranho, a gente estranha isso, né? Porque as pessoas não esperam que dentro da área da saúde exista essa visão. Eu acho que é importante dizer isso porque todo mundo, a fala comum é colocar nas costas do profissional essa atitude. O profissional é cesarista e é esse o problema. É uma coisa que como se a gente outra, conseguisse resolver isso melhorando a formação do profissional lá na faculdade. E não é o caso. A questão é que hoje os hospitais, se a gente pegar a maternidade que as pessoas nasceram aqui, perguntar qual maternidade você nasceu, se ela for privada, a grande chance é dela ter sido vendida para uma rede e já ter sido revendida para uma rede ainda maior. Se ela for pública, muito provavelmente ela está na mão de uma organização social de saúde. Ou seja, ela tem uma administração privada. Essas empresas, elas competem nesse setor da mesma forma como o agronegócio, as empresas do agronegócio competem e tudo mais, é produzir mais, né? Produzir mais é aumentar a carga horária, produzir mais é optar por tratamentos mais caros, em algumas situações que remuneram mais, né? Então, nesse sentido, assim, para o investidor, parto e... Eu vou investir no quê? Parto ou frango esse ano? Parto ou petróleo? Meu pai, eterno. Ele escolhe o caminho que paga mais, né? Acaba Exato. que... o resultado disso é uma cultura de cesárea, né? Os resultados absurdos que a gente tem aqui em São Paulo, não muito longe do centro da cidade, às vezes na própria avenida Paulista. E por isso que às vezes também muitas maternidades, muitos hospitais mistos não se sustentam por muito tempo, né? A gente teve já em São Paulo várias redes de hospitais que eram mistos, tinham todas as clínicas e tinham maternidade, mas que a Organização Mundial de Saúde eventualmente ia lá, não, os índices estão altos de procedimento invasivo, né? Olha aqui, centro de parto normal, não, quer saber, tô cansado. Clínica cirúrgica me rende mais, UTI me rende mais, deixa eu fechar essa maternidade aqui. Se vocês ligarem no convênio, vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Muito convênio está descredenciando e fechando unidade de maternidade e os hospitais preferem ter clínica cirúrgica, ortopédica, UTIs, porque isso gera mais renda. Nossa! É isso. Falou tudo, né? Você tocou no assunto de jejum e eu queria aproveitar o gancho da sua fala para falar justamente sobre isso, né? Há muito tempo atrás, e eu quero acreditar que isso ainda não é tão comum, mas aí você complementa o meu raciocínio, acreditava-se que era necessário o jejum para toda e qualquer analgesia. Mas a gente observa que para a cesárea, meio dependendo do procedimento, da comunicação ali com o profissional, para a cesárea já existe um combinado entre a paciente, o profissional ali, o obstetra, da paciente já ir para o hospital já em jejum, mas e para o procedimento da analgesia de parto normal, em que ela está lá, a equipe acordada, e aí... Conta pra mim como é que funciona essa logística, Rafael, porque eu acredito que, como para mim também eu acho que para muitas mães que estão nos ouvindo, como que é essa abordagem da analgesia de parto se ela acabou de tomar uma água, se alimentar durante o trabalho de parto?
tema bem complexo, assim, com opiniões bem diversas, e eu tô andando aqui, ó. Mas, por exemplo, a Sociedade de Anestesia Americana e a brasileira defendem o jejum completo. Defendem o Se não me engano, a de jejum. obstetrícia também. Então, mas a Organização Mundial de Saúde, ela já fala muito que a mulher, o trabalho de parto, ele é um trabalho de parto. A mulher, Não, ela precisa. concordo. Não, eu sei. Nossa, eu super sei. Eu já ouvi você em outras rodas de gestante, inclusive, e eu já sei a sua opinião sobre isso. Eu quero só trazer clareza É. para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Já é defendido que a mulher, durante o trabalho de parto, por conta do alto gasto energético dela, a cada contração, ela precisa se alimentar, ela precisa se hidratar para sustentar esse gasto energético dela, né? A situação de cetose, ou mesmo a pessoa acaba ingerindo água e evoluindo com uma hiponatremia, né? Que é uma queda do sal, do sódio no sangue. Tudo isso é maléfico para a situação. É como correr uma maratona com restrições do que você pode ingerir. É complicadíssimo, como correr uma ação silvestre em jejum. Então, a gente acredita assim que, face a esses problemas, deveria ter uma justificativa muito importante para manter uma pessoa de jejum durante o trabalho de parto. Né? Já houve essa justificativa, que nem eu disse, um trabalho de 1940 de um cara chamado Mendelssohn. Mendelssohn hoje é o nome da síndrome que se dá quando você tem o retorno do material estomacal para a boca e queda para a traqueia, pulmões, broncoaspiração, né? E a gente chama de síndrome de Mendelssohn. Mendelssohn percebeu lá para 1940 que, olhando mulheres em trabalho de parto, que aquilo era um problema. Qual que era a situação da época? O que se usava, geralmente, eles chamavam de sono crepuscular. Eram medicações que eram realizadas para analgesia de parto. Se usava morfina, se usava escopolamina, uma mistura disso. E que fazia com que a pessoa não lembrasse do que aconteceu. Ela conseguia parir ali, completamente agitada, com dor, sentindo dor, mas não lembrasse, não tivesse memória daquilo, né? Essa era o que se fazia ali por 1940. Nessas pessoas que estavam parindo, que fizeram uso de morfina, estavam sonolentas e estavam em trabalho de parto, que por si só deixa o estômago mais parado e aumenta o risco, né, de, de enjoo, né, de regurgitação. Isso era um grande problema, com uma mortalidade muito alta. Se não me engano, a incidência disso era cerca de 4%. Tá. De broncoaspiração, gigantesca. Bem A alto. ponto do Mendelssohn falar, cara, para a gente sedar uma pessoa, é importante que ela esteja de estômago vazio. Isso se populariza para todos os procedimentos e todas as áreas, a partir da observação de mulheres. Só que na década de 70 há uma popularização desses métodos, desses bloqueios, da raquianestesia, da peridural, né? Como forma de conseguir manter a pessoa acordada durante um procedimento, durante um parto, né? E isso muda totalmente o jogo. É que nem eu disse, a mortalidade materna cai 20 vezes. Né? Hoje, fazer um atendimento de um parto com um bloqueio em relação a fazer com anestesia geral é mais ou menos isso, 20 vezes mais seguro fazer com um bloqueio. Só. Então, as pessoas estão acordadas, então a estatística muda. Muda completamente. Qual que é o risco de broncoaspiração em um trabalho de parto normal, um parto qualquer? Cesárea, partos graves, complicações, parto simples. Qualquer. Hoje, dentro de um parto qualquer, o risco é mais ou menos o de ser atingido por 2 raios. Uau. É esse o risco. Então, a gente hoje acredita que não compensa. É um risco negligível que fala, assim. É um risco menor do que, sei lá, atravessar uma rua, comer uma melancia e engasgar com caroço, sabe? É um risco que dá para... Excelente comparação. Né? E então, assim, há um risco maior da pessoa ser atropelada no caminho para a maternidade ou bater o carro no caminho para a maternidade do que ter uma broncoaspiração. E a gente acha que isso não justifica o jejum, todas as complicações do jejum. Então a gente está numa disputa com todas as maternidades em relação a isso. E grande parte das maternidades, se não a maioria, pelo menos aqui de São Paulo capital, as maternidades onde a gente atua,
picadinho, o que tiver. Frango, Ninguém come uma alimentação comum. feijoada, lasanha bolonhesa no trabalho de parto, Aí ninguém tem né? nem vontade disso, Ninguém né? tem. A alimentação normalmente ela é A leve gente, mesmo, um picolé, um uhum. açaí. O que a gente mantém para o trabalho de parto, assim, são raras situações que a gente deixa a pessoa em jejum, que a gente orienta jejum, ou pelo menos um consumo diferente de alimentos, buscar alimentos leves ou só líquidos, né? São situações com alto risco de anestesia geral. Tá. Então a gente pensa que essa situação tem algum risco de anestesia geral. Sei lá, a pessoa tem uma coluna difícil, sabe? Hum, A pessoa estava usando Clexane, alguma coisa do tipo. A gente, não. Aqui vale a pena, como tem um risco de anestesia geral, a gente vai tentar manter uma dieta diferente. mas são casos pontuais. Pontuais, né? Pontuais. No geral, é comida mesmo, o que tiver. Ah, dá enjoo, vomita, tudo bem. Medicação, come de novo. E é muito normal, viu, gestantes, durante o trabalho de parto, é natural que vocês fiquem nauseadas. Existem algumas fases do trabalho de parto em que é uma característica. 8 É, centímetros, né? é, Por aí. exato. Inclusive, por isso que às vezes eu brinco, né? A gente saca que com quantos centímetros de dilatação a mulher está pela sintomatologia, pela descrição, assim, pelas características de vocês, né? Por isso que muitas vezes não é necessário toque vaginal, mesmo durante o trabalho de parto. Parto é muito doido, né? Às vezes sai um sanguinho, que legal. Que legal, Ah, né? A tô com gente. vontade de fazer cocô. Nossa, Que sucesso. delícia! A gente consegue já Vai lá, saber não o que está segura. acontecendo por dentro, né? Então, as náuseas, os vômitos, os arrotos, né, nos diz muito sobre o que está acontecendo dentro da barriguinha de vocês, dentro ali do colo do útero. Então, é natural mesmo vomitar, arrotar, ficar nauseada, enjoada. Não é porque comeu demais, não é porque comeu o alimento errado. Cuidado com o que falam também, né? Porque, nossa, você também, né? Comeu, tomou 2 dedos de coca. Não tem o alimento certo, não tem o alimento errado. Existe sim os excessos, né? Não é adequado você comer um pratão de feijoada, você comer. Os excessos podem não ser muito adequados, mas uma comida normal que você está acostumado a comer no seu dia a dia, tá tudo bem, né? O seu corpo vai te conduzir para o que é bom para você. É isso. Eu acho que não tem resposta melhor, né? O teu Acho que corpo você te conduz, como para tudo no come o que trabalho você de parto. quiser, Fica à fica na posição que você vontade, quiser. guia o seu corpo e tá tudo certo com relação a Acho isso, que a né? luta é evitar que tanto profissionais quanto a maternidade em si, como equipe, né, interfiram disso de alguma forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Rafael, existe algum cuidado especial após a anestesia da cesárea para que a mulher ela não tenha aquela cefaleia que existia há muitos anos que falavam que era muito comum, ou alguma outra complicação, ou algum outro tipo de risco? Assim, o que é interessante é que não existe nada para se fazer logo depois da cesárea, como uma forma profilática, assim, de evitar. Tá. Isso é importante porque várias maternidades ainda deixam as mulheres deitadas por horas. Horas Não na pode levantar a RPA. cabeça, não pode Uhum, beber água porque não pode levantar a é cabeça, e isso. etc. 2, 3, 4 horas sem levantar a Isso não cabeça. faz nenhum sentido. Ai, é Nenhum sentido. mesmo. Independente do calibre, Não, do. o que acontece dessa cefaleia, que é super comum e foi muito comum no passado também, muito mais comum no passado, né? É que a gente perfura a dura mater. A dura mater é uma parte da meninge ali, e por ali a gente tem perda do líquido cefalorraquidiano, Tá, né? Esse líquido, o líquor, né? Ele serve meio como um amortecedor para o cérebro. tá. Se a gente tem uma perda maior do que a produção e esse equilíbrio está quebrado, o que pode ocorrer é o cérebro perder esse amortecimento e você sentir dor Hum, de cabeça nos momentos em que muda de posição. Geralmente, tá, a dor da cefaleia pós-RAC, né? Uma dor que se dá quando a pessoa levanta e tá, que melhora quando ela deita. É tá. o efeito dessa perda de líquor. É uma dor que se resolve, na maior, gigantesca parte dos casos, de forma sozinha, sem fazer nada. 7, 10 dias de dor. O próprio corpo cicatriza esse buraquinho por onde a gente fez a perfuração da meninge para administrar a medicação. Certo. E o equilíbrio se restabelece e a pessoa para de ter dor. Perfeito. A gente consegue tratar nesse período, não vai deixar com a pessoa com dor, 7, 10 dias, né, amamentando e tudo mais, todo
A Aquela gente trata logística. com medicação para dor e caso não melhore, caso isso esteja atrapalhando a vida da pessoa, a gente consegue fazer alguns procedimentos para aliviar essa dor. Tá. Tanto para dar um tempo nela, quanto para acabar com ela. Então, a gente faz alguns bloqueios no nariz, a gente faz um bloqueio chamado blood patch, que é um bloqueio na coluna, parecido com uma peridural. É uma peridural, em que a gente injeta sangue da própria paciente, e esse sangue coagula e ajuda a fechar esse buraco. Bom, basicamente é isso, né? Eu perguntei do calibre por conta do material que pode ser usado em rede pública e rede Ah, privada, mas né? hoje eu acho que, Tá. mesmo na rede pública, assim, a gente tem acesso a agulhas de fino calibre, Ah, que são perfeito. muito diferentes das agulhas que se usavam na década de 80, de 90. Ai, ótimo. Então, que jogam um risco para muito pequeno de cefaleia pós-cesárea. Pós-analgesia de parto é diferente. A gente usa uma agulha calibrosa para fazer analgesia de parto. Analgesia, que eu falo duplo bloqueio, né? A gente tem que falar sobre ele. A gente instala um. Bora emendar. Ah, é Vamos verdade. emendar. Podcast é assim, ó. A gente coloca um catéter e para pôr o catéter a agulha tem que ser grossa. O que acontece na analgesia de parto, nesse duplo bloqueio, é às vezes ocorrer uma perfuração da dura mater com essa agulha de grosso calibre. Isso faz com que a incidência seja de 2 a 8%, mais ou menos, nos vários trabalhos que fizeram, de cefaleia. O nosso é mais ou menos de 2 a 3% das mulheres que passam por analgesia de parto vão ter cefaleia e a gente vai ter que tratar e tudo mais. Tá. Então, essa cefaleia mais comum, que tem uma incidência um pouquinho maior, essa analgesia de parto Não, para normal. analgesia de parto De normal. parto Para normal. cesárea é mais rara. Que é colocado, então, aquele catéter que muitas de vocês podem ver nos vídeos que circulam, às vezes, na internet, que a mulher fica com um catéterzinho Esse mesmo. aqui, né? Fica pendurado, onde ela pode ter o controle e o acesso a esse catéter, e às vezes ela pode ali Certo. até dosar o quanto que ela tá recebendo de Exato. analgesia. É mais Exato. ou menos assim. É interessante até para entender o porquê que a gente faz um procedimento desses, que tem um risco de cefaleia de 2 a 3% e tudo mais. Acho que historicamente é interessante discutir. Então, eu já falei ali que há um tempo atrás se fazia, não muito tempo atrás, menos de 100 anos, se usava morfina em grande dose. Se a gente for para fases assim, até pré-históricas, desde sempre, as pessoas que estão parindo procuram alguma coisa para aliviar a dor. Em várias sociedades, várias civilizações. Sim, o medo da dor, né? Sim, para lidar com essa situação. Aham. A Bíblia fala sobre dor de parto, né? Sim, verdade. E a Rainha Vitória usou analgesia de parto, né? E um dos cardeais fala, nossa, que absurdo. Como Uma assim ela rainha. usou? Tá escrito que ela tem que parir com dor, tá lá escrito que a mulher parirá com dor. Ela diz, fala para ele vir parir, então. Vir parir. Mas se usava sempre medicações. E tem uma característica, a dor do parto é uma dor potente. Sim. E que precisa de drogas igualmente potentes para lidar com ela. Como eu disse, morfina era usado. A morfina, como funciona? Quando ela cai no sangue, ela chega no cérebro e começa a fazer a atividade da morfina. Agora, tudo que passa para o cérebro passa para a placenta também. Passa para a Então, placenta. invariavelmente, o uso de medicações por veia, assim, hoje, com rara uma exceção, elas fazem algum grau de sedação no fetal. Esse bebê pode, ao nascer, ter uma necessidade maior de ventilação, né, de cuidados do pediatra, de necessidade de UTI, de um padrão mais sonolento, uma dificuldade de pega no peito, por uma Olha sonolência. só. Sempre que a gente usar uma droga por veia, porque são drogas potentes com doses altas. É importante, gestante, vocês saberem disso, viu? Dolantina. Isso é um. Eu não digo nada, não digo da dipirona, do paracetamol, que podem oferecer, do Buscopan, não, mas dolantina, não, tá. opioides em geral, doses muito É altas importante que saber acabam disso. anestesiando o bebê. Ah, mas se fizer 6 horas antes do parto, muda nada. Muda nada. Bebês ainda nascem mais sonolentos. E isso é uma percepção, acho que, de profissionais que atendem na rede pública, principalmente. Que é mais comum. Usou dolantina, o bebê nasce mais sonolento. O que foi se desenvolvendo? Desenvolveram esses bloqueios, que eu estava discutindo ali da década de 70, que é uma forma da gente atuar numa área fisiológica ali, que chama portão da dor. Então,
esse portão da dor, ele tá no meio do caminho ali entre o lugar onde a dor é sentida pelas pontinhas dos nervos ali, as terminações nervosas, e o cérebro. Tá. Ele fica ali na entrada na entrada da medula ali, mais ou menos. Em várias regiões da medula. Então, o que que acontece? A dor, ela é sentida na contração uterina, na contração do útero, no colo do útero, na vagina, na vulva, no períneo. Essa dor, que é sentida pelas terminações nervosas, ela viaja e antes da entrada nessa medula, ela passa por esse portão, sobe a medula, chega no cérebro, o cérebro fala dor. E pode falar até sofrimento, né? Ele Dependendo de como tinge do interpretar. jeito que isso. A gente consegue fechar esse portão da dor fazendo uma medicação muito local ali, que geralmente são anestésicos locais, os mesmos que a gente usa para fazer uma obturação no dente, né? Então a gente bloqueia um nervo, esse nervo para de levar o caminho, esse A caminho da dor para o comunicação, né? cérebro, isso. E então é basicamente isso que a gente faz, usa anestésicos locais num lugar muito específico que é próximo a esse portal da dor. Tá. Então Bem direcionado. a É informação isso. chega pelo útero, colo do útero, vagina, vulva, períneo, mas quando vai chegando ali para entrar na medula, opa, é Não bloqueada. chega. Ela não passa, Tá trancado. ela não sobe, não chega no cérebro, o cérebro não interpreta como dor, ele pode interpretar como tato, ele vai sentir, mas dor não, zero dor. Então, usar uma agulha nas costas não é um negócio de maldade, né, de tortura, não. É conseguir achar esse espaço extremamente específico em que a gente consegue fazer doses muito baixas de medicação, que elas até caem na corrente sanguínea, elas até passam para a placenta, mas nada mostrou mudança para o bebê. Porque a dose é muito pequena. A A dose é muito sacada pequena e aí local. é a forma como ela é feita, né? Exatamente. São doses muito pequenas de anestésico local que vão impedir, vão fazer com que a pessoa não sinta dor. E essas doses não chegam, não chegam em uma quantidade, né, Que de fato que possa prejudicar o atrapalha, que bebê. atrapalhe o bebê. Isso é Ou, muito ou, importante, a, né? ou a pessoa que está parindo também, né? Extremamente Sim, seguro porque isso. é importante que a mulher esteja ativa durante o trabalho de parto Exato. dela, né? Então, só para fazer uma comparação aí com a analgesia, a anestesia, a analgesia que é feita durante um procedimento mais invasivo, uma intervenção cesárea, por exemplo, É né? uma dose bem maior. Uma intervenção de cesárea, a mulher perde a mobilidade. Realizada no mesmo lugar, praticamente, mas é uma dose bem maior, até 8 vezes maior do que se usa para analgesia. 8 vezes maior. Dá para fazer uma cesárea por esse meio, pelo catéter. A gente consegue. É uma coisa que a gente faz na prática usando doses maiores. Agora, o grande desafio da analgesia de parto moderna e do que a gente chama, do que é o que moderna, porque a gente começou a fazer o trabalho seu em 2018 e a gente começou a dar aula em 2018 sobre isso. É tudo novo, Um dos 2018 é maiores novo. trabalhos aí sobre analgesia de parto saiu em 2018 e a gente começou a dar aula em 2018 e a gente falava, é extremamente moderno, a gente está fazendo algo muito novo. Hoje não, tipo, tá em todo livro de Anestesia. anestesia obstétrica, quais doses a gente deve usar com o objetivo de tirar a dor, mas mantendo a pessoa extremamente ativa, né? Isso é muito bom. Então, a analgesia que a gente fala, aqui eu tô falando analgesia, risco e tudo mais, eu tô falando de uma analgesia que tem nome e sobrenome, analgesia de parto com baixa dose de anestésico local. Em inglês, eles chamam de walking epidural. Epidural que é capaz de fazer com que a pessoa continue andando. A gente faz uma crossfit em epidural, quase, basicamente é isso. Mas usando sempre a mínima dose suficiente para que a pessoa esteja, não é nem zero dor, para que a pessoa esteja numa situação agradável, assim, que ela não esteja em sofrimento, que esteja autônoma, mantendo sua autonomia, capaz de falar, agora eu quero levantar e fazer agachamento, agora eu quero dormir um pouco, agora eu quero comer, agora eu quero fazer xixi. Manter essa autonomia, ajudar a manter essa autonomia, não necessariamente jogando para zero de dor, né? E existe um melhor momento que ela possa pedir essa analgesia? Qual é o melhor Sim. momento? Existe um momento que ela peça e que o trabalho de parto pode desandar? Ou não existe isso? Fizeram alguns trabalhos sobre isso, em relação assim, mulheres que pediram analgesia muito precocemente, às vezes até fora de trabalho de parto, comparando, tentando colocar os partos, né, equiparando partos lentos com partos curtos com partos curtos, né, chegaram à conclusão que a analgesia não altera a progressão do parto.
aquele parto que era para ser longo vai continuar sendo longo com ou sem analgesia. Então, mas a gente acha que tem um momento certo. A gente trabalha a analgesia de parto não isolado do resto da equipe. Quando a gente entrou no setor, né, do parto humanizado, a gente percebeu a existência de profissionais extremamente formadas na questão de alívio de dor. Tá. Enfermeiras obstétricas, obstetrizes, doulas, estão ali no dia a dia tratando e lidando com dor, né, Tá. lidando com suporte. E a gente viu que existem métodos, muitos com comprovação científica, né? Então, bola, banheira, movimentação, chuveiro, aplicação de calor, aplicação de frio, Aroma, floral, aromaterapia, homeopatia. Um cromoterapia, monte de coisa. musicoterapia, tudo isso. Massagens diversas, um pente na mão, Gelo, gelo, tudo, 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 tudo. Que são acupuntura. métodos, acupuntura, são métodos assim, que a gente chama, você falou de não invasivos, né, não farmacológicos, e que tem risco muito baixo. Qual que é o risco da banheira? Qual que é o risco do chuveiro? São riscos muito baixos. Então, a gente sempre, isso é uma máxima aí, o Braulio teve aqui, ele fala isso sempre, uma máxima da saúde, que é oferecer sempre os cuidados menos invasivos primeiro, que tem menos Sim. riscos. Então, nosso trabalho é um trabalho totalmente complementar ao trabalho de doulas, obstetrizes e enfermeiras obstétricas, né? Então, o momento certo, como que a gente fala? Vai voltar. A pessoa tá lá, entrou em trabalho de parto e tá com muita dor. Ela já tem, chega a doula junto, chega a equipe junto, oferecendo suporte, massagem, posicionamento. Mas, pô, esse posicionamento melhorou um pouco aqui, eu tô conseguindo lidar melhor com a dor. Daqui a meia hora, o posicionamento não resolve mais. Vamos tentar outra coisa, vamos para lá, vamos para cá. E a gente vai usando todos os métodos que a gente tem na nossa cesta aí de saberes. E pelo nosso número, assim, de mulheres que têm acesso à analgesia de parto, equipes que usam anestesia, que estão acostumadas a usar isso, essas pessoas, 50% delas parem sem o uso de analgesia farmacológica. 50%. Até mais, algumas equipes. Tá. E com uma experiência ótima. Olha que Então, legal. elas falam, poxa, minha experiência foi ótima aqui, com banho, bola, banheira, massagem, aromaterapia. Minha experiência foi ótima. Agora, há uma porcentagem das pessoas que estão parindo que falam isso não está suficiente. Tá. Então, isso não está suficiente no momento que a gente já esgotou todos os métodos não invasivos possíveis, e daí a gente vai ter que subir um degrau que é para métodos invasivos, né? Para que ela, de fato, tenha uma boa experiência. Isso, porque o contrário disso é uma cesárea. Esse que é o ponto, né? É. A gente parou para fazer uma crítica social. Porque eu acho que o grande papel da analgesia de parto é reduzir o índice de cesárea. Exato. Aquela Sim. pessoa que fala, putz, Porque é eu o direito não dela. aguento mais dor, Uhum. eu cansada, tô há 3 dias sem dormir, minha mãe, meu sogro me ligando toda hora, perguntando se não vai ser cesárea, eu quero uma cesárea. Sim. E aí a gente parou falando que era isso que todo mundo queria ouvir, né? O plantonista do hospital, o investidor do hospital. Todo mundo queria ouvir isso e falou, beleza, a gente tem que respeitar A decisão dela, Exato. né? Sim, porque é um direito dela. Exato. Mas a gente encara isso de outra forma. O pedido de cesárea a gente encara como um pedido de ajuda. Exato. Ó, vocês já usaram tudo que tinha para usar, não resolveu, eu quero resolver isso, né? E a pessoa que pede isso não tá pensando na recuperação, não tá pensando no risco da cesárea, não. Ela quer uma saída. Nessas situações que entra a analgesia. Perfeito. Seu problema é dor, a gente consegue jogar a dor para zero e seu parto continua rolando do jeito que estava. A gente entrega o controle da dor na sua mão. Seu problema é cansaço, putz, acho que o pessoal fala que esse sono pós-analgesia, né, que é o descansar. E existe muito disso, né? Dessa possibilidade dela tomar analgesia, ela descansa 20, 30 minutos e ela volta com aquela energia. Parece que ela dormiu 50 horas, total, né? Parece que é um sono assim, de 8 horas, assim, pesado. Olha. E não é devido às medicações que se usam na analgesia, é mesmo o descanso. É o resgate mesmo, né? É o descanso. Ela liga na tomada de novo, ela reenergiza. Então é uma forma da gente conseguir aí. Então, por exemplo, a gente trabalha com taxas de cesárea aí que variam de 15% a 20%, mais ou menos, né? 50% das mulheres usam analgesia de parto. A gente tem uma diferença aí entre os
50 e os 20%, de 30 mulheres que fogem de uma cesárea por causa da analgesia. Isso é muito bom. Eu acho que uma equipe hoje de humanização do parto, ela só consegue uma taxa baixíssima de cesárea, tendo à disposição a analgesia de parto, discutindo isso como um recurso possível a ser usado, né? Mais um, né, de vários. E essa técnica que vocês fazem uso através do coletivo, é uma técnica comum? É uma técnica bastante comum, as doses estão escritas em livros ali colocados, mas é pouco feita. É pouco É feita. pouco feita. Porque eu já ouvi muito falar sobre essa questão que as mulheres têm a sensação de que o parto pode... eu tenho a sensação que o parto deu uma desandada depois que eu tomei Com doses inadequadas, há um doses risco, né? Há um risco inadequadas, né? importante. Porque depende muito da técnica que o profissional está colocando em prática Sim. e do profissional que está seguindo ali. E não digo nem de questão técnica, assim, existem ótimos anestesistas para cirurgia cardíaca, eu não sou um deles. Existem ótimos para transplante, eu não sou um deles. E procuraria um deles caso eu fosse passar por um transplante ou uma cirurgia cardíaca, né? Para obstetrícia tem uma questão de fluência, de você estar ali todo dia fazendo isso, saber como que são as complicações, como tratá-las e tudo mais. A gente acabou se subespecializando nisso, né? O uso de e tem um preparo que não é técnico, que é um preparo assim de entendimento da situação, que nem eu te disse. Eu me formei anestesista dentro de um centro cirúrgico em que a gente é inimigo da dor. Aqui não é bem assim, sabe? Eu já vi falas de colegas assim dizendo algo do tipo para paciente, dizendo algo do tipo, ó, eu vou tirar sua dor e andar é uma coisa a mais, um extra, se der para você andar depois, mas o objetivo é tirar a dor. Isso tá totalmente... E não é isso. Não, é possível hoje, com doses que estão em qualquer livro de anestesia, você conseguir ter um controle da dor adequado, muito bom, sem prejudicar em nada a parte motora da pessoa, sabe? Porque depende muito da experiência que esse profissional que está ali também tem e do objetivo dele, da vivência dele. E fora isso, o anestesista geralmente, falar... Somos todos humanos. Não é nem essa questão, assim, o anestesista geralmente, ele não entende muito bem a questão do parto humanizado, não entende? Eu já ouvi, assim, em conversas com amigos anestesistas, pessoas ótimas e tudo mais, elas falando, eu não entendi nada. Me chamaram para ir, eu fui lá, correndo, cheguei na sala, tava tudo escuro. Eu pedi para acender a luz, olharam feio para mim. Eu coloquei a monitorização, 5 fios no peito, uma pressão, uma no dedo, e pediram para eu tirar depois de um tempo. O que eu vou ficar fazendo ali? Qual que é o meu objetivo ali? Ele não está acostumado com um cenário em que o roteiro é maluco, né? O roteiro pode acontecer qualquer coisa dentro de uma sala de parto, né? Primeiro que a pessoa está acordada e guardando tudo na memória. Segundo que tem um acompanhante, tem toda uma questão familiar envolvida. Tem cheiro de óleo essencial. Pra caramba, estourando. A lavanda gerânio é o melhor. Gerânio, vocês sabem, o objetivo do óleo essencial de gerânio, até o Rafael sabe. Se você tá gestante e não tá sabendo o objetivo do óleo de gerânio no cenário de parto, por favor, pesquisem, porque ele trabalha o empoderamento feminino e ele é maravilhoso para o cenário de parto. O Rafael já tá ciente. E eu acho que o ponto é esse, sabe? A pessoa não tá acostumada com aquele espaço. Gera uma rivalidade absurda com doulas e enfermeiras obstétricas. Que não é objetivo, ali, a equipe é multi, né? Eles falam, onde já se viu? Doulas querem tirar nosso trabalho. Falas assim de quem desconhece completamente a complementariedade do trabalho dessas categorias, né? Então, é uma questão de fluência, uma questão de convivência, das equipes entenderem que, olha, a analgesia que eles fazem realmente não atrapalha, né? O trabalho de parto. E a gente tem trabalhado nisso aí, de construir qual que é o papel do anestesista dentro de equipes, né, humanizadas, dentro da história do parto humanizado. Qual que é o nosso papel dentro da luta política pelo parto, coisa do tipo, né? E aí me preocupa um pouco as mulheres que estão engravidando assim pela primeira vez e estão buscando acesso ao conhecimento frente a essa questão de pesquisar na internet, ver os vídeos lindos das mulheres parindo e se depararem lá na consulta com o pré-natalista do convênio, achando que é através
desse profissional, né, que tem a mesa ali entre eles, que a consulta é rápida, que o objetivo ali é pedir exames do pré-natal, aferir a altura uterina, BCF, medir pressão e beijo, tchau, a gente se fala na próxima consulta, aí ela volta na segunda consulta, e aí quando ela pergunta, ai, doutor, e o parto? Ai, olha, só não pode passar de 41 semanas, E a todo gente mundo conversa acha que depois, com ela vai ser diferente, né? né? E Não, aí ela fica insegura, mas não sabe onde ela busca caminhos para o parto normal, né? E aí, quando ela tenta conversar com a mãe, a mãe fala: ai, não, você não aguenta um parto normal. Aí ela conversa com a tia fala assim: ai, agenda logo uma cesárea que daí resolve isso. Aí eu conversa com o marido fala assim: ai, eu não posso com sangue, hein? Resolve isso daí porque eu não sei também o que você vai fazer. E aí ela fica perdida, gestante, não sabe onde buscar caminhos. Aqui em São Paulo, eu acho que a gente ainda tem mais acesso, porque uma alguns questão. grupos ótimos Tem e grupos a gente ótimos, atende tem todos os legais. coletivos, e a gente tem as rodas online, né? Sim, sim. Então, através das redes sociais, a gente consegue ter acesso a tanta coisa, assim. Mas fora de São Paulo, eu acho que o acesso a isso é um pouco mais dificultoso, apesar da gente ter um online, os meios online, né? Mas me preocupa um pouco, assim, porque não são todas as pessoas que acabam tendo acesso. E aí eu te perguntei essa questão do acesso, essas técnicas que você me descreveu tão bem, esse cuidado, esse olhar, né? Porque, por exemplo, Rafael, no hospital público que eu trabalhei por 12 anos, as mulheres chegavam com medo da dor no parto e já sabendo que elas não teriam anestesia, Não tem analgesia como outro. opção, né? Na sua opinião, assim, como profissional da área, por que a gente tem dificuldade na rede pública de ter anestesia, já que a Organização Mundial de Saúde diz que é um direito da mulher ter esse procedimento? Se eu estou errada, você me corrige. Não é um Não, direito dela ter com direito à certeza. anestesia? Se não for, eles estão errados. É, é um É direito um da direito, mulher, não sim, é? Mas sim. elas não têm esse acesso, né? É uma questão política, né? Você me perguntou um pouco mais cedo, existe um momento certo de pedir? As maternidades são loucas para falar, é com 7 centímetros, é com 6 centímetros, é com 8 centímetros, né? Não existe nada na literatura científica que justifique isso. Você colocar um número da Da dilatação do colo dilatação. para falar que esse é o momento certo. Pode ser feito em qualquer momento, desde o início do trabalho de parto até o expulsivo, na banqueta, às vezes. Né? Por que eles põem um número? Porque é uma questão gerencial, é o número de anestesistas que eles querem pagar para ter ali. Né? É isso. É uma questão econômica somente para eles, né? Assim como é uma questão econômica, uma maternidade do SUS, às vezes tem um anestesista para plantão geral ali. E esse anestesista, de forma correta, fala: ó, eu vou ficar só para urgência, eu vou ficar só para cesárea que entra de urgência, eu não posso fazer uma analgesia de parto. É uma questão econômica. A gente poderia ter. Né? A Janaína Pascoal, naquele terrível projeto de lei que ela fez, tinha uma parte que ela falava sobre analgesia de parto e ela questionava como que o estado mais rico da federação não é capaz de pagar anestesistas para dar plantão? E é a pergunta que eu faço, como? Né? Será que se quem parisse nessa sociedade fossem homens brancos, grisalhos de 50 anos, será que... nada contra, hein? Desculpa. Será que se fosse essas pessoas, elas não teriam acesso à analgesia de parto? Exato. Será? Tem trabalhos aqui sobre mulheres pretas que recebem menos analgesia de parto no mesmo, Eu já na, tive na acesso a esses mesma trabalhos. maternidade, né? Eu já tive Que acesso. mulheres brancas. É uma questão política, que a gente tem que entrar nessa briga política e brigar pelo direito à analgesia, né? Direito a não carregar uma lembrança terrível, né? Um estresse pós-traumático. Existe relato, até estudo sobre estresse pós-traumático pós-parto, sem que a pessoa não tenha acesso a doula, a equipes, analgesia de parto farmacológica, né? A gente tem que entrar nessa Essa é a briga. realidade do nosso Brasil brasileiro, né? Então, é importante as mulheres terem clareza disso durante o seu pré-natal, né? Justamente para que a gente não transforme essa dor do parto numa coisa de sofrimento, E né? profissionais também, né? Quando eu entro como anestesista para discutir com outras categorias, né, sobre analgesia de parto, muitas falam: nossa, analgesia é terrível. Analgesia acaba com o parto. Eu falo: não, Imagina. mas a evidência científica está aqui, está Aham. descrevendo que
pelo contrário, né? Exato. Só falta um acesso inteligente a isso, E daí né? as pessoas falam, não, mas tipo, aqui na minha cidade ou no meu hospital é terrível. Eu falo, então, E a gente por tem que que lutar é? por uma analgesia de qualidade. Exato. É basicamente isso. Exato, não, eu acho que ficou muito claro para mim essa questão da forma como se conduz, da forma como se faz e o olhar de cada profissional para isso, né? Eu entendo que cada um tem o seu. Desenvolve ali a destreza para cada área. Antes da gente, aqui nos bastidores do podcast, antes da gente começar a falar, eu estava compartilhando aqui com o Rafael a minha saída do hospital, né? O motivo da minha exoneração do cargo público. E foi justamente isso, né? Uma enfermeira obstetra atuando numa clínica médica, né? Para mim não fazia mais sentido. Eu fiquei 2 anos atuando num setor que eu não me sentia dando o meu melhor. Então, se eu não me sentia fazendo o meu melhor pelos pacientes idosos, por que que eu estava lá, né? A gente tem que saber onde estamos executando o nosso trabalho, né? Mas infelizmente não é assim sempre. E às vezes a pessoa acha que está executando o melhor dela, mas não é o que o paciente recebe, sente do outro lado. Então é isso, muitas vezes o que acontece nos hospitais. Às vezes a paciente acha que eu tenho ali um anestesista de plantão, né? Mas ela não sabe que o anestesista que está ali ele, de fato, é um profissional que tem todas essas vertentes que o Rafael aqui está explanando dentro do que ele tem como competência dentro do Às vezes coletivo. nem essa questão, né? Às vezes esse anestesista tá para mais de uma pessoa, sabe? Ele É faz diferente. 6 anestesias num plantão, né? Olá. Eu já cheguei a fazer mais de, não de parto, mas trabalhando, já cheguei a fazer 10 anestesias num plantão, né? E por pressão, né? Por pressão de gerência e tudo mais. E a gente se vê, às vezes, numa situação de estar fazendo uma coisa que não é eticamente legal, que tecnicamente não é interessante, que não está fora do seu propósito quando você pensou lá, vou estudar isso para fazer aquilo, né? Foge disso, né? E acho que essa é a maior tristeza aí, geral, de quem trabalha nessa área, né? Exato. Exatamente. Exatamente. Sobre o bebê, o Rafael também falou aqui pra gente já um pouquinho, né, dessas questões de como isso pode afetar o bebê. No caso da analgesia de parto normal, né, do que se fazia antes, né? Sim. Hoje, então, esse procedimento que é feito, essa técnica mais nova, não tem impacto nenhum para o bebê. A gente fala que os trabalhos geralmente foram feitos até 21 dias de vida. Então, esses primeiros minutos, né? Score de Apgar, que é aquela nota que o pediatra dá para o bebê, que inclusive foi uma anestesista que trouxe pela necessidade de avaliar crianças cujas mães tiveram uso de analgesia. Ai, que legal. Ela fez esse score. Então, essa mudança nesse score, nada. Necessidade de ventilação, nada. Necessidade de UTI, nada. E de intubação, nada. Busca da criança pelo peito, sem alterações também. Essa analgesia com baixas doses, né? Assim, surgiram alguns trabalhos ruins relacionando ao autismo, foram cancelados já, não faz sentido. Assim, não tem nenhum trabalho para além dos 21 dias, não se sabe se essa pessoa vai votar no Ricardo Nunes em outubro, porque seria um grande problema. Mas, em geral, parece ser tranquilo para o bebê. Parece ser tranquilo para o trabalho de parto em relação a tempo de duração. Os estudos mais recentes, que são esses estudos com analgesia de baixa dose, mostraram que aquele aumento do tempo do trabalho de parto não ocorre mais. Perfeito. Necessidade de vácuo e fórceps. Essa é a maior discussão que tem hoje, né? Ai, Será que a ótimo você analgesia falar aumenta isso. o risco de vácuo e fórceps? Porque a narrativa faz sentido, né? Tá. A pessoa está sentindo menos, não vai conseguir fazer o push vai ter que ser guiado. Foi o que aconteceu comigo, mas eu tive um outro procedimento, não foi esse procedimento que foi feito. Aumenta o risco de vácuo e fórceps. Era conhecido isso. E até no livro dizia assim, isso é um problema, porque ninguém mais estuda vácuo e fórceps quase, né? Vácuo tá voltando, né? Mas o fórceps saiu um pouco, né? Num país cesarista, quase ninguém faz mais. Uhum. Esse seria um problema. E o que perceberam, que é muito doido, eles perceberam que o uso de vácuo e fórceps aumenta principalmente em hospitais universitários, e não hospitais assistenciais normais, né? Por que será, né?
Daí eu lembrei, depois de ler isso, depois de muito tempo, eu lembrei da primeira analgesia de parto que eu fiz num hospital público aqui em São Paulo, em que selecionavam uma pessoa para receber analgesia por semana. Hoje a situação acho que está melhor lá. Mas selecionavam uma pessoa, daí descia um professor para ensinar os residentes a realizar fórceps, episiotomia, fórceps. Então a gente ia lá e fazia analgesia para essa pessoa. Foi a primeira analgesia que eu fiz. E é isso. Quando se olha esse trabalho, você fala, olha lá, a analgesia está aumentando a incidência de vácuo e fórceps. Na verdade, não. Na verdade, se faz analgesia para se fazer vácuo e fórceps, né? Daí isso mudou. Isso faz com que o trabalho seja mal interpretado, basicamente. Uma coisa meio que provoca outra situação, né? Sim. Não faz sentido. Tem muito essa questão ainda, né? Se fosse discutir ciência, que acho que não é a situação, mas para fazer trabalho sobre analgesia de parto é muito difícil fazer, né? Porque como que seria o trabalho melhor possível? Você falar, esse grupo melhor, né? Cientificamente. Esse grupo a gente vai oferecer analgesia para todo mundo e para esse a gente não vai oferecer para ninguém, a gente vai comparar os dois grupos. Não dá para fazer isso. Né? Nem fazer analgesia para todo mundo, nem não oferecer para ninguém. O que a gente tem são trabalhos de hospitais que iniciaram com analgesia de parto e compararam períodos anteriores com períodos posteriores, né? E esses trabalhos mais recentes têm mostrado uma maior tranquilidade para a gente usar em relação ao parto. Não tem maior risco de cesárea, não tem maior risco de vácuo e fórceps, não tem um aumento da duração do trabalho de parto. Em relação a... Existem riscos para a pessoa que está parindo ao fazer analgesia de parto, e esse é um dos motivos também da gente não fazer para todo mundo, né? Coceira, quase todo mundo tem coceira. Coceira elas queixam, né? barriga, Até no nariz, peito, assim. no nariz. É mais comum na cesárea até, mas coceira, tremor, né? Basicamente... Todas tremem, né? Nem todas, mas uma boa parte. Boa parte. Quase todas. Porque na mesma área que está analgesiada, que você não está sentindo dor na barriga, as pernas e tudo mais, você está perdendo calor também. A gente perde a capacidade de controlar a temperatura. Isso pode dar tremor. Tá. Aquecimento geralmente resolve. A coceira geralmente não é uma queixa assim pesada para todo mundo. Existem medicações que revertem a coceira, que a gente pode fazer em situações em que ela estiver atrapalhando. Que não dá sono? Que não dá sono. Não pode ser anti-histamínico não funciona para esse tipo de coceira. Geralmente, não, ele dá sono. Onde eu trabalhava, só dava Fernegan. Daí a pessoa toma Fernegan para dormir, para de reclamar, sabe? Não consegue amamentar. Exato, terrível. Aff. Geralmente tem que reverter o opioide que a gente faz, né? Nossa, e lá era Fernegan. Mas o que rola? Queda de pressão. Então, ali acontece com certa frequência, a ponto da gente ter que medir pressão de todo mundo por algum tempo depois que a gente faz uma analgesia. Então, a gente sempre vai ver os sinais vitais ali após a analgesia, porque a gente quer identificar as pessoas que têm queda de pressão e tratá-las com medicações para levantar a pressão. Super tranquilo. Náusea e vômito. Náusea e vômito, como você já falou, é algo bem comum. Já é comum, né? Mas aumenta Intensifica. um pouco o maior risco. Cefaleia, que eu disse ali para analgesia de parto, 2 a 8, depende da experiência de quem está fazendo, né? Então, vários trabalhos aí apresentaram resultados por aí. Quem tem crise de enxaqueca tem que ficar um pouquinho mais atento. Porque às vezes, várias vezes a pessoa fala, tô com cefaleia pós-RAC, e daí na primeira conversa eu falo, não, é enxaqueca. Tá potencializando. É a sua enxaqueca, a gente tem que tratar a sua enxaqueca e tal. Falta de sono, coisas do tipo. Também, né? Nossa, privação de sono faz parte do puerpério, dor nas costas não é uma coisa que é frequente. É da amamentação também, geralmente é mudança de postura e tudo mais. O corpo muda completamente, centro de gravidade e tudo mais. Não está relacionado com analgesia. Esses são os riscos mais comuns. Tá. Os riscos mais comuns ali, até 1%. A gente entra na fase do 0,001%. Mas teve um caso que apareceu na mídia de sangramento. Acontece? Putz, é raro. Eu tenho que ir lá ver. Aquele sangramento subdural, né, que eu te falei. É raro. Aconteceu um caso de aracnoidite adesiva. Eu tive que ir lá procurar qualquer incidência. Eles são todos muito pequenos. Acho que eu que fui a premiada. Do sangramento subdural que eu fiz. Você me contou do sangramento. Pós-coleta de líquor. Totalmente... Eu fiz.
Fiquei, e ainda fiz repouso de 24 horas, fiquei deitada A após a gente teve coleta um de caso líquor. nesses 7 anos. Aí eu A te gente... perguntei, você falou, Aline, isso é tão raro. Eu falei, eu não tomava anticoncepcional, não sou tabagista, não sou trombofílica. Fiquei 4 dias internada com Geralmente suspeita de trombose. os sangramentos acontecem em pessoas que estão usando anticoagulação, algum tipo, geralmente é isso. E nem isso. É. Premiei. Tá bom, acontece. Acontece. Uma observação bem importante, acho que a gente esqueceu de comentar, é que quem tá fazendo uso, então, dessa analgesia não pode ter contato mais com a água, né? Banheira, Isso por causa chuveiro, a gente deixa do um adesivo, catéter né? e nenhum adesivo que prende esse catéter, nenhuma empresa falou, ó, isso aqui é Impermeável, impermeável. 100%. Então, como existe um risco teórico de qualquer água entrar ali pelo caminho do catéter, né? E fazer uma meningite, que é algo extremamente grave, a gente evita molhar. Então, às vezes, até ir no chuveiro, sentada, lavar as pernas, né? Passar um pano úmido, isso ok. Mas banheira é um problema. Então, quem está pensando em parto em banheira, analgesia não é um caminho, né? Eu acho que o melhor caminho para quem tem essa questão da dor como uma preocupação para o parto e planeja, então, ter acesso a um anestesista na hora do parto, o mundo ideal é passar numa consulta, né, Rafael? O mundo ideal é. E planejar essa assistência e se programar. E porque eu penso na possibilidade de uma analgesia de parto, mas o meu sonho é parir na banheira. São duas coisas que não combinam, né? Ou talvez combinam, mas aí a analgesia vai acontecer antes, aí tira o catéter. Não dá. Não tem como. Geralmente Então, não. A gente precisa não mesmo consultar e aí tomar posse de conhecimento, como eu sempre falo, né? A gestação é uma oportunidade para que se desconstrua muitos mitos, muitas inseguranças, desconstrua aquelas falações que vocês ouviram a vida toda de parto traumático, parto violento, que cesárea é a melhor coisa da vida e não é. Para que se dê a chance de construir o seu momento de parto, construir novas possibilidades, construir um nascimento seguro, blindado de violências obstétricas, né? E para concluir aqui o meu encontro com o Rafael, que eu já estou chorando, que o seu Rodrigo já está me mandando aqui mensagem, falando que já batemos 1 hora, eu preciso... Desculpa, Rodrigo. o Rodrigo já está me mandando mensagem aqui. Eu preciso, infelizmente, só trazer aqui a lembrança que em 2022, não sei se você que está aqui nos assistindo soube desse caso, mas houve uma violência obstétrica e sexual de um anestesista em sala de parto que não só utilizou da anestesia comum em cesárea, mas que também sedou a paciente e abusou dessa paciente sexualmente, né? Considerando esse crime tão grave que assustou tantas mulheres, eu gostaria de saber do Rafael quais conselhos ele daria para uma mulher que está gestante, que está nos assistindo, para que você possa se proteger, né, desse tipo de violência. Terrível, né? Absurdo, né? Uma coisa absurda, né? É uma questão assim. Muito se falou assim, nossa, isso é uma doença, o cara é um maluco. Não. Acho que a gente precisa parar de naturalizar isso como algo assim, uma Culpar como doença mental, né? Não, na verdade é uma cultura, né? Uma cultura do estupro, que não está restrita só ao centro cirúrgico, ao centro obstétrico, ela está na sociedade toda, né? O que choca é o fato assim de uma pessoa que está ali para cuidar de você no momento que você está mais ali, né? Vulnerável. É isso. Pensa numa cirurgia geral, você está totalmente vulnerável ali. Caramba. E não é um ou outro e caso. sem acompanhante, né? Numa cirurgia geral, numa cirurgia cardíaca, não entra acompanhante no centro cirúrgico, né? Então, a pessoa que está ali para cuidar de você, no momento que você está... O maior medo da pessoa que vai para uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de vesícula, qualquer cirurgia, cara, eu não tenho a possibilidade de ter autonomia nesse processo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não consigo nem imaginar. Vou conseguir tomar decisões, né, no processo. E o papel do anestesista é esse, de estar lá e falar, pô, tô aqui para tomar essas decisões, tô aqui para te ajudar e manter você saudável e garantir que você vai voltar depois. Nesse momento, né? Garantir desejos e tudo mais, interesses da pessoa que está ali. E você, numa situação de vulnerabilidade, ser atacada assim, dessa forma, né? É terrível, absurda, né? Absurda a situação da pessoa acreditar, não só da pessoa fazer isso, mas ela acreditar que sai impune, que ela pode fazer isso, que alguma coisa... Querendo reverter isso, né? Querendo, inclusive, devolver isso aos profissionais que filmaram a cena, né? Então, assim, colocaram o celular ali para gravar, né? Relações de poder que estão colocadas ali, do médico branco, homem e tal, né? Que
que fazem com que alguém pense que isso é algo realizável, algo que vai passar impune, que não vai ser. Então há toda uma necessidade aí, não só de discutir as maternidades, os hospitais, eles têm que oferecer formas de garantir segurança. Esse profissional, no caso, se não, ocorreu mesmo, esse profissional, no caso, o hospital não tinha cadastro dele. Não Não sabia tinha cadastro? e não é incomum, não é uma situação incomum você ver profissionais atuando como anestesistas sem serem anestesistas, ou não é estranho você ver até profissionais falsos médicos, é uma Isso é notícia comum, noticiado de né? vez em quando, E, é verdade. e por quê? E por qual situação um hospital aceita um profissional que não é credenciado? Em qual situação um hospital não checa? Não checa no CRM, não checa para ver se tem algum boletim de ocorrência aberto, alguma coisa. Só numa situação em que esse profissional, a terceirização trouxe muito isso, né? Meu Um Deus. hospital de uma prefeitura vai lá, joga na mão de uma OS, uma organização de saúde. Essa organização de saúde que deveria estar ali para contratar, foi construída para contratar profissionais CLT, ela fala: não vou contratar CLT não, né? Para quê? Registrar risco trabalhista, contratar qualquer pessoa que mande um currículo para cá, né? E a sociedade perde total controle de quem que está ali atuando, né? Exato, porque Isso não estou falando que é uma regra, mas estou falando que acontece bastante. Então, quem que é esse profissional? Ele é formado? Ele trabalhou onde? E isso é importante, né? lógico. Hoje, putz, essa terceirização dentro da saúde faz com que os profissionais atuem assim, ó. Tem gente que vive no carro, dá um plantão aqui, um plantão lá, vai para outra cidade, papapá. E a sociedade tem que se perguntar quem que é esse profissional. O hospital tem que garantir, seja com câmera, Segurança. seja com qualquer coisa que a gente tem que pensar, né? Mas não tá, a resposta não está só ali no centro cirúrgico obstétrico, está na questão da discutir gênero, patriarcado dentro da sociedade, é isso, sabe? Discutir quais relações são essas, né? Que tipo de masculinidade é essa, que tipo de, né? E é uma mudança muito mais profunda, né? Que tipo de sociedade é essa, né? Essa questão da sedação, a gente comentou aqui em alguns momentos durante o podcast, né? Não é comum a mulher ser sedada durante a cesárea, né? Exceção. Exceção, eu mesma acompanhei uma vez só uma mulher que foi sedada durante a cesárea, mas era um nascimento que o bebê tinha muitas chances de não nascer nem com vida, ele tinha várias malformações, e foi o desejo dela, inclusive, ser sedada, porque ela não queria ver o bebê nascer. E o marido dela estaria presente no momento do nascimento, tinha toda uma equipe multiprofissional, enfim, a sala estava cheia ali. Mas não é comum, né? Aí Então, uma boa exceção, né? É desejo da desejo da pessoa e não mulher. lembrar daquilo e não ter esse contato, né? É uma boa situação. Mesmo que a mulher, então, viva uma cesárea, também o acompanhante tem que estar ali, né? Sim, é É uma outra extremamente forma de importante, uma forma de filtrar segurança. E o resto da equipe também, esse tipo de doula, obstetrícia. situação. A gente sempre brigou pela presença de doula em sala de cesárea, inclusive. E hoje eu tenho até dificuldade de atuar numa cesárea sem doula, sabe? Sem ter alguém ali falando baixinho no ouvido e tal. A sedação é exceção, exceção. Então, em algumas situações, assim, a anestesia começa a perder efeito lá pelo final, sabe? E você fala, não, acho que não vou entubar, não vale a pena transformar numa anestesia geral isso. Às vezes a gente consegue segurar com uma sedação leve, um pouco de medicação para dor, mas é exceção da exceção, assim. O ideal é que ela esteja consciente do começo Totalmente. ao fim e acordada do começo ao Cada fim. momento é isso, tá nascendo alguém, sabe? Você vai querer guardar essa memória é extremamente importante, sabe? Tem relatos horríveis, assim, de que acontece com pessoas que esqueceram que o bebê não estavam ali presentes, conscientes no momento que o bebê nasceu, daí entregam um bebê para ela no colo. E eu tô falando não de uma gestação planejada e tudo mais, eu tô falando de uma gestação, às vezes, muito violenta, de gestação violenta, de engravidar de forma violenta e tudo mais. Você Uhum. entrega um bebê no colo da pessoa que ela nem lembra do que aconteceu ali, sabe? Sim, Imagina, depressão pós-parto, mil coisas que podem ocorrer, né? exatamente.
Então, fiquem atentas, gestantes, esse tipo de sedação, esse tipo de situação que É algo para escrever aconteceu no com plano de essa parto, mulher. inclusive, sabe? Exato, o plano de parto é um documento que toda mulher deveria fazer, né? Independente se você já sabe que vai fazer uma cesárea por alguma condição de saúde, ou se vai para um parto vaginal, não importa. O plano de parto ele é um documento que garante, né, que você tem clareza dos seus direitos, que você tem clareza que você precisa e merece um acompanhante, que você tem clareza que a sua doula vai estar com você, que você tem clareza que você não tem que ser sedada, que você não aceita ser sedada durante o seu parto. Isso é uma forma de você se blindar desse tipo de violência. Então, saiba disso, elabore o seu documento, imprima várias vias, leve para o seu hospital no dia do nascimento do seu bebê, justamente porque esse é um documento que tem valor, né, e pode sim te proteger desse tipo de situação aí que aconteceu em 2022, que a gente deseja aí até com esse retorno aqui do Rafael, dessas orientações. O cadastro do hospital a gente não tem como saber, né, se o hospital Mas está procura cuidando equipe. disso, mas se puder, então, ter uma equipe, se puder se informar melhor, agendar as consultas ali com os profissionais que vão fazer parte desse momento com você, esse é o mundo Como ideal, que a gente né? faz no SUS? A gente junta e briga. Vai na Exato. Secretaria de Saúde e etc. É esse caminho, né? Pesquise sobre o hospital que você vai ganhar bebê, né? Exato. Saiba os índices ali de reclamação daquela instituição. Hoje mesmo eu fiz uma live falando exatamente sobre isso, né? Às vezes ela não tem o desejo de ganhar bebê naquele hospital de referência, né? E aí uma seguidora escreveu assim para mim na live no Instagram: Mas Aline, eles me disseram que eu sou obrigada a ganhar bebê nesse hospital porque é referência do meu endereço. Ninguém é obrigada a nada. Você pode dizer que, entrei em trabalho de parto e vim para cá. Só não pode chegar antes da hora. Se você não chegar com uma Eles não vão te pôr dilatação no Uber. não vão te pôr no Uber e devolver. Ó, aqui o Rafael validando, né? Não vão te devolver para o outro hospital. Se você chegar lá numa fase mais ativa do trabalho de parto, e para isso você precisa compreender um pouquinho as fases do trabalho de parto para chegar no momento mais oportuno, eles não vão te mandar embora e você vai conseguir ganhar bebê num hospital que te respeite um pouco mais, e não no hospital que é mais perto da sua casa, que eles estão querendo que você ganhe lá porque é o hospital de referência, mas que é um hospital que tem um índice maior de violência, que você já sabe, que você se informou, e que não é o hospital que você deseja viver o dia mais especial da sua vida, né? Então são esses os caminhos, né? Adquirir conhecimento de qualidade para se blindar das violências obstétricas e viver um momento mais especial da sua vida de uma forma mais segura e respeitosa e humanizada possível, né, Rafael? É isso. Fala para mim onde que a mulherada te encontra, caso alguém deseja, então, te contatar. O Instagram é Coletivo de Anestesia Obstétrica, tudo junto mesmo, desse tamanho mesmo. Bem mais A perto. gente montou o coletivo tem esse tempo e a gente falou, não, em algum momento vai surgir um nome melhor. Se alguém tiver sugestão de nome, pode comentar. Mas Coletivo de Anestesia Obstétrica no Instagram, ali tem alguns textos sobre o tema também, Ai, que algumas legal. posições que a gente tomou aí nesse tempo. Hoje a gente atua com grupos legais da cidade. O Braulio esteve aqui, a gente atua. O Braulio e a Joyce estiveram aqui, né? Camila vem. A gente atua com o Bistari, a gente atua com o Coletivo Nascer, a gente atua com a Comadre, com o Nacitá, com a Caeté, que é de onde, inclusive, é um bom lugar. Conheçam também. E são equipes ótimas, outros obstetras ótimos que a gente acompanha também. E é isso. Vocês podem procurar lá, eu agradeço muito, assim, muito. O espaço, a gente foi muito bem recebido nesse cenário de parto, né? Para a gente é uma forma de buscar um pouco daquele propósito do trabalho, sabe? Um ambiente muito bonito que nos força a fazer um trabalho dentro da gente e dentro do nosso grupo para que seja bonito também. Um grupo diverso, democrático, pessoas brigando e a gente disputando e tentando escrever um caminho que seja nessa luta para escrever um caminho que seja tão bonito quanto as equipes que a gente atende e as famílias que a gente atende, sabe? Perfeito. E na rede social dele, talvez você consiga também, gestante, ter acesso aos informes dos encontros, das rodas de Sim, a gente gestante sempre coloca. online. Ontem mesmo eu consegui participar de uma roda que ele participou e falou um pouco dessa questão do papel do anestesista, que foi muito interessante. São rodas online gratuitas que vocês conseguem ter acesso a muito conhecimento de qualidade, que é isso que vocês precisam, ter acesso a conhecimento de qualidade. Certo? Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero você aqui novamente em Só breve. Temas, gente, dúvidas,
manda mensagem. Eu convido aqui o Rafael novamente para a gente trazer outros temas relacionados à humanização do nascimento, também relacionados ao tema de anestesia ou não, ou sobre o gerânio, óleos essenciais, o que vocês quiserem falar sobre humanização de nascimento, o Rafael volta. Combinado, Rafael? Obrigada, Valeu, viu? obrigadão. Um beijo, Prazer. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.